gurias do reino, tudo bom? Galera, nós estamos hoje inaugurando um novo quadro aqui no nosso YouTube chamado Café com as Gurias. Nesse quadro, nós vamos convidar, alguém para participar, para bater um papo, para conversar um pouco, fazer algumas perguntas em relação a algum tema. E hoje nós estamos aqui com a Pamela Aguiar, minha amiga, grávida do meu afilhado, que está aqui, não sei se vocês conseguem ver aí. E hoje a Pamela vai falar um pouco sobre um tema bem legal que a gente está conversando, inclusive, lá no Instagram, né? Eu comecei a falar sobre isso no Instagram e eu vi que deu muito certo, né? Sobre autoimagem, sobre autoaceitação. E a Pamela faz um tempão já que eu falei pra ela, Pamela, vamos gravar. E ela amou, né? O tema tem tudo a ver com ela também. Ela vai se apresentar um pouquinho pra dizer o que ela faz da vida e vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, tá bom? Pode te apresentar aí, Pam. Sim, oi gente, tudo bem? Bom, eu sou nutricionista, eu sou coach, eu sou mãe, sou empreendedora, sou, né? Maravilhosa. A gente faz de tudo. E eu trabalho atualmente como nutricionista e como coach, né? Atendo em consultório, também atendo numa geriatria, atendo home care, enfim. Trabalho na área da saúde. E algo que a minha abordagem mesmo, ela é bem comportamental, né? Tanto a parte da nutrição funcional, né? E tanto a parte da nutrição comportamental. Então é o que eu abordo hoje nos meus atendimentos. Sim, mas a Pamela já trabalhou em muitos lugares, assim, já fez muitas coisas, né? Já fiz muita coisa. Eu sempre digo que desde pequena eu tenho um sangue empreendedor, né? Sim, eu sempre trabalhei na parte de vendas, sempre gostei da parte de eventos, de trabalhar com pessoas. Por incrível que pareça, não era nutrição o meu foco inicial, né, de profissional. Eu queria jornalismo, publicidade, alguma coisa assim. E, enfim, acabou que surgiu a oportunidade e eu agarrei e são 11 anos agora de formada. É tempo, né? Então eu já fiz de tudo um pouco. Trabalhar com pessoas é o que mais me motiva. Isso aí. Eu também, né? Eu gosto muito também, mas eu sou mais da área da educação, né? Então a gente conversa bastante, a gente troca figuras, né? Porque a gente é de áreas bem diferentes, né? Mas as nossas somos amigas igual. Quase derrubei café dela aqui agora. Gente, então é o seguinte, separei algumas perguntas aqui pra Pam, pra fazer, né? Em relação a esses temas aqui. Depois eu vou lá e eu atrapalho ela pra falar também um pouco, porque eu também quero responder um pouco quero perguntar. E daí a gente vai indo, tá? Então, primeira pergunta. A gente vai falar sobre autoaceitação, autoimagem, né? Vocês já perceberam isso, a Pam é especializada nesse assunto. E eu quero saber, Pam, se tu já teve problemas com autoaceitação, com autoimagem, autoestima, e como que foi, assim, isso? Conta pra nós. Geralmente as pessoas, elas acreditam que essa parte de autoaceitação, na verdade ela é com todo mundo, né? Seja uma pessoa gorda, uma pessoa magra, seja qualquer pessoa. Mas geralmente isso acontece muito na área, a gente vê na área das pessoas que estão acima do peso e tudo Sim. mais. Existe todo um processo, né, por detrás disso. Só que as pessoas esquecem que as pessoas que são magras, como no meu caso, que foi o que aconteceu, né, diversas vezes comigo, que na minha época nem existia bullying, não existia essa palavra. Existia, mas não tinha palavra, mas não era assim que falava. Exatamente. Eu era chamada de tudo quanto é nome, né, de raia de bicicleta, vara de cutucar estrela, de todas essas coisas, girafa, era de tudo. Porque eu sempre fui magra, né, então... só que não era porque as pessoas diziam, era porque eu mesma tinha essa questão da autoaceitação. Muitas vezes, principalmente assim, na minha adolescência, né, eu me olhava ali e não gostava muito daquelas coisas que eu via, né, e realmente era nessa parte do peso. Eu achava muito magra, né, e é a perna que é muito fina, e é uma roupa que não fica legal, enfim, então isso me atrapalhou bastante por diversas vezes, né, me fazia chorar, me sentia
me sentia mal. Cobrava, tipo, né, por que eu sou assim? Enfim. E até que o tempo foi passando e eu fui aprendendo a me aceitar. Isso foi mais na adolescência? Né? Foi. Eu tomei conta de que, de fato, eu estava dentro de que eu passei a aceitar o meu corpo e a gostar mais daquilo que eu via quando eu me tornei modelo, né? Eu fui modelo, eu fui pra São Paulo. Modelo. Aí atriz, eu quase passei na Malhação. E aí, Catraca, ainda achou minha ideia meio caidaça? Maravilha, meu amigo! Já fiz de tudo. E aí, quando eu fui pras agências, eu vi que eu era valorizada. Era o padrão, né? E eu nunca fui aquele padrão magérrima, assim. Pelo contrário, eu não tinha nem altura pra trabalhar em agência. E eu passei na agência da Gisele Bündchen na época. Olha, que era IMG, se eu não me engano. Tá novo talento. Só que por eu não ter altura, eu não fiquei. Porque lá eles exigem a altura. Tinha que ser. Mas de corpo e tal, enfim. Eu aprendi a aceitar. E aí eu acredito que a gente tem muito essa coisa, a mulher tem muito disso, que nós vamos falar talvez mais pra frente sobre isso. Mas foi um momento difícil, assim. Depois passou, mas ela passou também, tá, gente? Não Passei. é só a gente que é gordinha que passa por isso. Não. Tá, agora uma pergunta assim mais complexa, né? Na busca pelo corpo perfeito, o que tu já viu, assim, na tua profissão como nutricionista? A gente sabe que se eu fosse buscar uma nutricionista, eu ia fazer isso porque eu quero emagrecer, né? Eu ia falar, eu quero emagrecer. Como é que tu percebe, assim, isso nas mulheres de hoje, nessa busca, assim, por ser perfeita, por ter aquele corpo da mulher do Big Brother, ou da Gisele Bündchen, ou, sei lá, um corpo perfeito? Essa questão é algo muito sério, né? E muitas vezes desenvolve-se alguns transtornos, alguns problemas mais sérios, né? Por conta de toda essa falta de aceitação e essa busca inconstante. Porque é uma busca inconstante. A maioria... E eterna e que eterna. Que não tem solução nenhuma, né? Exatamente. Porque quando tu tiver o corpo perfeito, tu vai ter um corpo mais perfeito que o teu, né? E a questão é que ela tá sempre querendo buscar mais coisas, né? E acontece com os homens, mas isso acontece muito mais com as mulheres, principalmente com o que eu vejo, o que eu atendo, né? Então a mulher, ela vem, eu quero ser magra, entendeu? Eu quero, essa barriga aqui tá assim, quero perder perna, toda essa questão. A minha abordagem, além de trabalhar com comportamento, eu tava trabalhando mais no foco do emagrecimento. E hoje eu tô entendendo algumas coisas e dessa forma eu tô mudando algumas técnicas, porque eu vejo que as pessoas, enquanto elas não mudarem o comportamento, elas não vão conseguir chegar no objetivo. E essa mulher, ela não chega nesse corpo perfeito que ela quer. Da gente. Exatamente. Né? Porque é muito mais se alimentar corretamente, né? Eu acho que assim, hoje, eu não tô, a gente sempre acha que a gente tem alguma coisa pra mudar. Mas mesmo assim, não é aquela coisa assim, não vou colocar um biquíni, não vou na praia porque eu tô com o corpo imperfeito, sabe? Não tá 100% o que eu queria. É muito mais por uma questão de saúde mesmo, né? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que, né? A saúde é necessária, né? E uma coisa que eu sempre digo, né? E qual é o corpo perfeito? Né? Qual é o corpo perfeito? Quem definiu isso, né? Exatamente. Quem definiu somos nós, né? A pessoa, ela precisa ser magra, ela precisa não ter uma gordura corporal, a pessoa precisa entender quais são os motivos, até porque a gordura corporal, por mais que ela seja... tu olha ali e irrite, principalmente as mulheres que têm a gordura subcutânea e tudo mais, mas a gordura, ela é necessária. Não bastava uma gordura só, né? São vários tipos de gordura. Só que sem a gordura, o nosso corpo precisa de gordura, é a nossa proteção. Sim. Então tem todo um estudo, né? A gente tem que valorizar algumas coisas. E é nesse momento que o profissional, né? O nutricionista auxilia. Entra, né? Tu tem que tomar café. Tem. Quero café!
Eu estou bolo. comendo. Bolo Eu fiz um bolo light aqui de chocolate. Pode comer? Pode comer. A Pan, eu amo a Pan, porque a Pan ela sempre fala assim, gente, não pode deixar de comer, come as coisas, come arroz, come. A gente às vezes faz umas dietas, né? Ah, não pode comer farinha, não pode comer pão, não pode comer tão. Tipo assim, o que a gente pode comer então, né? E Pra a Pan, ela tudo, fala bastante sobre isso, né? A gente tem que ter cautela, né? E ao mesmo tempo, a alimentação ela não é um tabu, a alimentação ela é algo fisiológico. É um bom também, né? Exatamente. Comer é bom, né? Não, sim, meu Deus, né? A última coisa da vida, né? Comer já agora pensando na janta, mas é um momento legal, né? Da mesa, né? Que as pessoas se reúnem e tal. E agora, pra gente fechar, então, a Paula também é cristã, né? Nós congregamos na mesma congregação. E eu quero perguntar, assim, pra ti, como que tu enxerga Deus vendo o nosso corpo? Como que Deus vê o nosso corpo? Como que Deus vê essa questão da alimentação, da autoaceitação, da autoimagem, né? Porque a palavra, ela fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o corpo não é um pecado, né? O corpo, meu Deus, só o espírito que é santo em nós, né? Mas o nosso corpo, ele também tem que ser, ele é a morada, né? Como que Deus vê isso? Será? Eu sempre digo isso, né? Eu falo inclusive para meus pacientes, assim, o teu corpo é o teu templo, é onde tu mora. É ali que tu mora o tempo todo, é ali que você vai estar e é ali que o Senhor quer que você esteja. E é ali... porque Deus, ele quer que a gente cuide de todas as áreas, né? E ele quer que a gente cuide do nosso templo. Mas de que forma? Que a gente contemple aquilo que a gente vê, que a gente se ame, né? De forma natural. É lógico que Deus, ele te enxerga do jeito que tu é. Às vezes não vai estar legal. Essa espinha, essa coisinha, né? Essa gordurinha, essa coisa... E nem por isso, né, a gente é condenado por isso, porque nós somos seres humanos. Mas eu penso que o Senhor quer que a gente cuide do nosso templo. E isso entra algumas questões que eu acho de extrema importância. E sim, cuidar de uma alimentação adequada, ter uma alimentação saudável, equilibrada, porque a gente está cuidando do nosso templo, né? Cuidar com a quantidade de alimentos industrializados que a gente come e tudo mais. Isso é importante. Outra coisa importante também, a prática de atividade física, né? Minha cara. Que não seja uma academia em si, mas que seja... caminhada, né? Tudo, caminhada, tudo. Porque Deus criou. O que tá ali fora é externo, né? Deus criou a natureza, Deus criou o vento, o ar, enfim, a gente precisa usufruir de tudo isso. E as pessoas estão esquecendo, né? Então não adianta depois aí a água bate na bunda, como eu digo, e a pessoa tá lá, ai meu Deus, agora, meu Deus. Então o Senhor quer que a gente cuide do nosso templo, né? É sua morada. Então é onde você vai morar, é onde você vai estar até o... E é o teu corpo, né? Até nessa vida que é o teu corpo. Então a gente precisa cuidar dele, né? Pra Muito. Gente sabe quanto tempo que a gente vai ficar aqui. Mas também, exatamente essa palavra que a Pan falou, contemplar. Contemplar aquilo que a gente tá vendo e ver isso como bom, né? Ao longo dos anos eu fui me percebendo melhor, assim, eu fui gostando mais do que eu via no espelho, né? Não assim, idolatrando, mas gostando mais, né? Porque é o meu corpo. Que a idolatria, ela também não é algo também que, né, tipo... Nossa, eu vou me idolatrar. Nossa, eu vou me... Mas se amar. Te gostar, isso. Olhar, te gostar, aceitar. Tô bonita, né? Aqui, ó, passei maquiagem, tô aqui na rua, toda produzida, toda maravilhosa. Tem uma coisinha aqui assim, tá legal, né? Porque a gente... E isso é ser humano, né? Sim. E se gostar. Sim. E se aceitar. Isso. Né? E é isso aí. Contemplar, se aceitar. Eu acho que é isso, né? Esse foi o nosso bate-papo, né? Estreando aqui o Café com as Gurias. Eu amei, gente. Amei esse bloco. O café, entendeu? Uma alimentação. Café, uma pessoa. Eu. Conversa. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Pan nos ajudou bastante aqui a entender alguns processos. Se vocês têm alguma pergunta pra fazer, podem colocar aqui. Nos sigam nas redes sociais. Sigam a Pan também. A gente vai colocar o teu Instagram aqui, tá, Pan? Pan agora ela vai entrar, né? Tá quase chegando, meu afilhado. Então, né? Talvez ela não vai assim responder rápido. Mas a gente pode perguntar pra ela algumas coisas também. Enfim, saber mais da profissão dela. Tem o Instagram dela, é meio profissional também, né? Isso, profissional. Mistura vida e estou à disposição. Com muita alegria, muito amor.
Muita gratidão. É isso aí. Então tá, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.